Fala pessoal, eu tenho que ter muito culhão pra ter que me defender, né? Porque tá cheio de cristão aí, né? Pessoas que se dizem cristãos, né? Como vocês estão vendo aí nessa imagem aí, o cara me ameaçando, né? Falando que a minha hora vai chegar. O cara tá me ameaçando, né? Vamos esclarecer algumas coisas. Aquele vídeo que eu falei que os cristãos mereciam sofrer, né? Você já sabe, né? Não vou nem falar aqui, senão o YouTube corta na hora. Bem, primeiramente, eu não disse aquilo para todos os cristãos. Eu disse para aqueles que defendem tortura, né? Agora me respondem, defendem tortura e são homofóbicos. Agora vamos ser bem sinceros. Imagine agora que você descobrisse que existe um ser que literalmente vai torturar, né? Torturar todas as pessoas que não seguem ele, que não aceitam o seu amor. Ateus, homossexuais, hinduístas, budistas, pessoas que não seguem o cristianismo. Homossexuais, ateus, ou então pessoas que não concordam com a Bíblia, satanistas, dê o título que você quiser, pessoas que não seguem o cristianismo. Porque a Bíblia fala assim, aquele que crescerá salvo, aquele que não crescerá condenado. Então, imagine que você descobrisse que isso é uma verdade mesmo. Que isso vai acontecer, aí a pessoa vai ficar sendo torturada. E tivessem pessoas que defendessem isso, o que você faria? Porque o cristão, ele não pratica mais, ele não tortura mais os outros, porque em tese existe leis. Porque o cristão, ele sabe que se ele torturar qualquer pessoa, ele vai pra cadeia, mas ele só não faz, mas eles vão lá no centro de Umbanda, quebram as coisas, falam do que é do diabo. Então o cristão, inclusive eu vou deixar um vídeo aí de um pastor chamado Ed René, não sei se eu vou deixar esse vídeo, mas os próprios cristãos admitem que se Deus fizesse isso, o Deus ele seria um diabo. Eu quero que vocês vejam com atenção, né? Porque esse vídeo que o próprio cristão falou, o próprio cristão, né? Que é um cristão, que é um pastor lá da IBAB, né? O Ed René, que os caras não gostam do Ed René, acusa ele de ser herege, porque ele não defende tortura, né? Porque ele não defende que homossexuais, ateus e pessoas de outras religiões vão ficar sendo torturadas. Ele não fica detonando os homossexuais. As pessoas acusam ele de ser herege, de não seguir Deus. O que é seguir Deus? É defender tortura para homossexual, para ateu, né? Então eu quero que você veja com as próprias palavras de um pastor, né? O pastor considerado herege, né? Porque o próprio pastor, o próprio cristão já está admitindo que é um absurdo, né? Um Deus fazer uma coisa dessa. Mas eles acreditam nesse tipo de bobagem. Não só acreditam como defendem, né? Que Deus vai ficar dando açoite, judiando por toda a eternidade de uma pessoa. Então, existe esse pastor chamado Ed René. E olha o que ele fala a respeito dessa ideia de inferno, que é uma ideia que tinha lá na Idade Média, que os cristãos ainda insistem em defender esse absurdo, esse crime hediondo, né, porque são uma máfia, são um bando de povo homofóbicos, essa raça maldita conhecida como cristão, que não são todos, é claro. Mas olha o que o próprio pastor Ed René vai falar, olha só, ouve com atenção, ouve, pode ouvir, ó, ouve aí, ó. Deus não... Ó, eu peguei desse babaca aqui, porque isso aqui é um outro filho da puta. Esse teologia inteligente é outro canalha. É outro cretino que gosta de defender tortura. Aqui, ó.
Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Otávio, sou professor de História, especialista em Teologia Bíblica, e nesse canal eu falo sobre Teologia, Bíblia e Vida Cristã. Sinta-se à vontade para se inscrever caso você goste desse conteúdo. E no vídeo de hoje a gente vai assistir juntos aqui um pequeno corte do Ed René. Se você conhece o Ed René, você sabe que ele é famoso aí por algumas falas bem polêmicas, algumas doutrinas estranhas. Ele está enveredando aí por um caminho bem esquisito dentro da teologia, mas no vídeo de hoje eu quero assistir com você. Por que será que ele tá indo pro caminho estranho, né? Será porque ele não defende a podridão de vocês, a nojeira de vocês, o crime de vocês, crime de defender um Deus torturador que tortura os outros, crime de homofobia, ficar estimulando, falando que quem não segue a minha religião tá fudido. Porque o cara não apoia isso, o cara é herege, já dá pra ter uma percepção do caráter desses cristãos, que infelizmente a maioria é um lixo. Corte que foi postado por eles mesmos, então está completo. E nós vamos reagir a esse vídeo porque ele traz um assunto muito sério e o Ed está enveredando aí pelo universalismo, que é uma heresia, não é compatível com as escrituras. Se você não sabe o que é universalismo, é a ideia dentro da teologia de que no fim Deus vai salvar todo mundo. Alguns dizem até que o diabo não existe, ou que o diabo também será salvo no final das contas. Bom, isso é heresia, isso não é verificável dentro das escrituras em aspecto nenhum. Foda-se, caguei para as escrituras, não acredito nessa merda. A verdade vamos pro vídeo. O que você diria de um pai que pega uma criança e coloca viva numa fogueira? O que você diria desse pai? A primeira coisa aqui é que ele está criando dentro do seu argumento, e ele é muito bom como orador, né? Ele tem uma forma como ele está apresentando aqui, ela é dramática, ela causa um certo desconforto psicológico. Ficasse gritando. Se essa fogueira queimasse pra... Ela é dramática, ela causa um certo desconforto psicológico. E o que você diria se essa fogueira queimasse para sempre e essa criança ficasse sendo queimada para sempre e ela nunca morresse? E ficasse gritando, desesperada de dor, sendo queimada para todo sempre. O que você diria desse pai? Olha só. Agora eu quero que vocês prestem com atenção a merda que esse cara vai falar. Eu quero que vocês prestem atenção ao crime que esse cara vai falar, a merda que esse cara vai falar agora. Olha só. Viu? Ele está usando então essa imagem do pai, nós, né, como pais e filhos, para ilustrar Deus com os seus filhos. Mas a forma como ele apresenta aqui essa ideia leva as pessoas a ter esse desconforto psicológico e, de uma certa forma, vai concordar com ele, porque realmente isso é absurdo. Mas veja bem, Deus não manda nenhum dos seus filhos para a condenação. Não tem nenhum filho de Deus queimando em fogo eterno, nenhum. Romanos capítulo 8:1 diz que aqueles que estão em Cristo Jesus não há mais condenação. Não tem condenação para quem está em Cristo. Só é filho de Deus aqueles que estão em Cristo Jesus. O seu rabo, seu filho de uma puta. O teu cu que só é filho de Deus quem adora ele. Quer dizer, eu sou pai de 2 filhos, um filho gosta de mim e o outro não. Então quer dizer que eu não vou ter mais que pagar pensão e eu vou ter que judiar do filho que eu não gosto e não vou considerar mais meu filho só porque eu não gosto dele? Olha a analogia, ele fala assim, então o filho de Deus para você é só aquele que ele gosta, então segundo a sua própria lógica, um filho que é desobediente, um filho que o pai não gosta, o pai pega esse filho, expulsa de casa, chicoteia ele, tortura ele e fala, esse daqui não é meu filho, eu não considero meu filho porque ele não gosta de mim, e eu maltratasse e judiasse dele. E falar assim, não é meu filho. Filho pra você o quê? Primeiro, o que é? Vamos ver o conceito. O que é o conceito de pai? Pai é aquele que põe no mundo, é aquele que fabrica, é aquele que cria. Não é só aquele que gosta.
Porque você tem uma visão distorcida, esse cara tem uma visão totalmente equivocada do que seria um pai. O que é pai pra ele? É só aquele que o filho... seria a mesma coisa de um pai ter 2 filhos. Eu coloco 2 filhos no mundo, aí um eu gosto, eu falo assim, esse aqui é obediente, é o que não gosta de mim, duvida do meu caráter, não confia totalmente em mim, eu vou lá, expulso ele de casa e não pago mais pensão, e o pior, ainda falo que ele não é meu filho. As pessoas que estão no inferno são sim filhas de Deus, porque elas foram criadas por Deus. Aquelas pessoas só existem porque Deus foi lá, criou Adão e Eva gerou a humanidade e constantemente aquelas pessoas existem. Aliás, o ser humano, quem que criou o espermatozoide? O esperma, o útero, o sexo, a alma, o espírito, não é Deus? Então como assim que eu não sou filho de Deus? Filho de Deus é só aquele que ele gosta? Os que são opositores, que não gostam dele, ele mata, ele tortura? Seu canalha, filha da puta. Olha a merda que esse cara tá falando aí. Os que eu só considero filho só os que eu gosto. O diabo é sim filho de Deus. E se você tortura o diabo, mesmo que o diabo fosse ruim, você vai ser ruim igual ele. E a Bíblia não fala só que pessoas de extrema malignidade vão pro inferno. Lá também vai estar homossexuais, ateus. Vai estar lá todo mundo que não segue a tua religião, né, teu babaca? Filho é só quem segue a tua religião? Um ateu e um satanista não seria... Um ateu, um satanista e um homossexual não seria um filho de Deus? Filho pra você é só aquele que... aquele filhinho que eu amo... tanto, que faz a minha vontade, que faz tudo que eu gosto, é meu filho. Aquele outro filho não concorda com as minhas atitudes, eu pus ele no mundo, eu vou judiar dele e ainda não vou pagar pensão. É a lógica desse otário aqui, esse criminoso aqui, esse cretino tá falando aqui. Tá falando aqui, que não sei o que lá, que a pessoa que não seguiu a Cristo não pode ser considerado filho de Deus. É filho sim, porque você criou aquela pessoa. Filho não é só aquele que você não gosta, é aquele que você põe no mundo. Se você criou, você automaticamente é pai daquela pessoa. Então ainda continua sendo filho sim. Não vem falar que eu boto 2 filhos no mundo, aquele é desobediente, aquele duvida do meu caráter, não é que ele desobedece, ele me questiona, ele se opõe a mim, ele duvida do meu caráter. O que eu faço? Eu conquisto a confiança dele? Não, eu judio, maltrato, torturo, e eu vou falar, eu não pus ele no mundo, não é meu filho. Eu pus ele no mundo, ele tem meu gene, tem o meu DNA, tem aspectos da minha aparência, é literalmente meu filho, mas eu não vou pagar mais pensão. Eu ainda vou judiar porque ele é rebelde, ele não faz a minha vontade, ele me desobedece, então eu vou judiar, vou torturar ele. É a merda que esse cara tá falando aqui, mas o meu objetivo não é nem refutar esse cara, né? Porque esse cara é só uma merda, só pra mostrar o que esses religiosos defendem. Muito bem, voltando aqui pro vídeo. De que adiantou Jesus falar tanta coisa sobre amar, sobre perdoar, sobre dar outra face? Vocês não são a religião do perdão? Jesus não ensinou a amar, a perdoar, a não se vingar das outras pessoas? Como é que vocês esperam? De que adiantou Jesus fazer toda aquela... mas aquilo é só para quando a pessoa tá viva. Não, nananina, não. Não é só para quando a pessoa tá viva, não. Perdoar significa você perdoar mesmo. Como assim só vai ter que perdoar temporariamente e o cara tá lá no inferno, tá arrependido e você ainda vai continuar torturando? Então então pra que você falou aquela coisa de perdão? Perdão só vale só quando tá vivo? Por que eu tenho que praticar o perdão se o próprio Deus não pratica? Imagina agora, pessoal, homossexuais, ateus, todo mundo sendo queimado. O que você faria com os caras que defendem uma coisa dessa? O que você faria com um Deus desse? Muitas pessoas vão falar, mas os cristãos apoiam isso porque eles são ignorantes. Mas ignorante? Mas nem na época que eu era cristão eu vi aquilo, eu já sei, aquilo me dava um arrepio. Eu tentava arranjar, automaticamente eu já arranjava métodos. Eu perguntava, meu pai, mas o inferno é assim mesmo que os cristãos falam? Não, o inferno é só um lugar de separação, a pessoa vai ser aniquilada, mas não, os caras defendem tortura. Os caras defendem tortura pra quem não segue. O que você faria se você descobrisse que isso é uma verdade? Se você descobrisse
que isso é uma verdade, que realmente Deus ele vai torturar ateus, satanistas, homossexuais, pessoas de outras religiões, beberrões, adúlteros, tudo num fogo. Eu queria que você, só de você colocar o dedo na frigideira, ou pegar um fósforo e acender um fogo e colocar no seu dedo, você já sente um incômodo, uma dor insuportável. Imagine isso por toda a eternidade. Cara, se você defende uma coisa dessa, você merece sim punição. Ainda mais se isso fosse um fato. Se isso é uma mentira, eu quero que se foda, mas se for verdade, eu quero que vocês paguem. Porque eu não sei se o inferno existe. Nós ateus, a gente acha que o inferno é uma coisa, uma ideia absurda, mas vai que é verdade mesmo. Porque ninguém tem 100% de certeza de nada. Você não sabe se existe um ser nos planos da realidade, na realidade que é um psicopata e vai torturar. Mas saiba que se o inferno existir, vocês merecem sim sofrer punição. Porque vocês estão sendo coniventes, vocês estão aplaudindo um crime. Vocês estão aplaudindo um crime. Ninguém tem direito de torturar ninguém. Então, se você é cristão e você, é um aniquilacionista, talvez você não se encaixe nesse perfil, mas o que você faria? Você não ficaria com ódio dessas pessoas? Ah, mas eles acreditam por ignorância. Você acredita que isso é ignorância? Eu não acho que isso daí é ignorância. Qual que seria o propósito, o sentido em você criar pessoas para elas ficarem sendo churrascadas por toda a eternidade, defender uma coisa dessa? Isso é um absurdo. Isso não existe justificativa, não existe propósito. Um Deus que faz isso é 0,00% de chance dele ser bom. Porque ainda que a pessoa fosse má, a pessoa poderia ficar presa por um tempo e pagar sua pena e deixar de existir sem apagar da existência. Agora torturar, ainda mais a pessoa só porque a pessoa vai falar: ah, mas é porque você não existe ser humano bom, ninguém é digno da graça. Graça de quê? Como é? Primeiro que a religião ela já trabalha com uma coisa utópica, né? Porque então o que a religião fala? A religião exige que você não cometa pecado nenhum, que você seja 100% bom. Como é que um ser humano não vai cometer erro? Como é que um ser humano não vai cometer defeito? Me diga, como um ser humano não vai cometer erro, sendo que ele não escolhe o local que ele vai nascer, ele é influenciado pelo cérebro, pela química do seu cérebro, pelo ambiente que ele frequenta, pelas pessoas que ele ouve na infância. Ele não escolhe nada, o ser humano não tem nem autonomia própria, porque ele é muito influenciado por aquilo que ele vê. Muitos pensamentos que você hoje tem, talvez você tenha, nem podem ser seus, podem ser influências de infância, de cultura, de família. A pessoa tem filósofos que falam que a pessoa só atinge a maturidade só depois dos 40 anos. Até lá você, de certa forma, você é incapaz, você é vítima dos seus pensamentos. Então como é que você vai julgar um ser humano sendo que nem todos sofreram a mesma influência? Tem gente que nasce num bairro mais pobre, outro nasce mais rico, e a religião julga todo mundo como se fosse todo mundo... O cara é pecador. Primeiro que a ideia de pecado é uma ideia ridícula, né? Porque como é que um ser humano limitado não vai cometer? Se o próprio Lúcifer, que era um dos anjos prediletos de Deus, que convivia com Deus, que era um ser espiritual, caiu, o que ele achou que ia acontecer com os seres humanos? Ele achou que ia acontecer o que com os seres humanos? Que o ser humano ia ser santinho, não ia fazer nada? E ele justificou isso para dizer que agora, porque você tem defeito, você não pode herdar o paraíso. Você não só não pode herdar o paraíso, como você vai estar prisioneiro, você vai ficar encarcerado no mundo, onde você vai ter que se matar de trabalhar, trabalhando numa escala 6x1. Você vai ter que ficar se matando de trabalhar, seja como enfermeiro, médico, advogado, seja a profissão que você quiser. Vendedor de comida, vende comida, sei lá, você vai fundar um restaurante. Você vai ter que se matar de trabalhar e vai trabalhar pro resto da vida, sendo que você vai ser penalizado por um crime que não existe possibilidade. Porque tem muita gente que fala assim: ah, eu não sou calvinista.
Eu não apoio a ideia do calvinismo. Eu acredito sim que a pessoa ela pode não pecar. Então me mostra qual é o ser humano que não pecou. Só Deus que não pecou. Deus e aquele babaca daquele Jesus. Porque Jesus, na verdade, ele não é um humano. Ele é um semideus, né? Ele tem superpoderes. Ele tem a capacidade de saber o futuro. Você acha que Jesus era um ser humano comum? Você quer me convencer que existem mais de 100 bilhões de seres humanos no planeta Terra e só um não cometeu pecado? Só um não cometeu pecado, sendo que esse um nem é um ser humano aleatório? É o próprio Deus. E sem falar que Jesus, ele é um ser humano normal, porque ele já não nasceu igual a gente. Ele não nasceu, a concepção dele foi divina, ou seja, não tem conotação sexual, porque não sabe, todo nascimento possui conotação sexual. Se a pessoa não fez sexo, ela fez inseminação artificial. Mas esse não foi o caso de Jesus. Jesus não teve inseminação artificial. Ele foi gerado de outra forma, ou seja, ele tinha superpoderes. A concepção dele já não foi igual a gente. Ele tinha a capacidade de saber o futuro, tanto é que ele preveu até quem. Ele conseguiu saber que Judas ia trair ele e que Pedro ia negar ele por 3 vezes. Porra, que humano é esse que tem um monte de superpoder, que sabe o futuro, que tem um GPS na cabeça dele, que é a porra do Espírito Santo? Então fica aí a pergunta pra você: o que você faria? Você não desejaria a morte dessas pessoas, de ver seres humanos defenderem tortura? Defender tortura pra quem não segue a religião deles? Falar que uma pessoa merece ser torturada porque não segue a religião? Tá aí, a ideia de inferno é isso. Se você pesquisar inferno no Google, colocar imagens, o que você vai ver? Pela própria descrição que a Bíblia dá, que é um lugar de fogo, que é um lugar de sofrimento. A pessoa vai ficar lá sendo churrascada. Se você defende uma coisa dessa, você é um doente, você é um psicopata. E se isso é uma verdade, você ainda merece ir pra cadeia. Você junto com o seu Deus. Eu quero ver se vocês não ficariam com raiva. Claro, pessoal, claro que eu jamais chegaria numa igreja e pegaria uma metralhadora e mataria um monte de cristãos. Mas veja se não dá raiva, se não dá indignação de você ver cristãos defenderem tortura. Eles defendem tortura, porra. Será que vocês não entendem isso, que eles defendem tortura? Eles defendem que quem não segue a religião deles merece ser torturado. E eu que sou esquizofrênico, caralho. Primeiro que eu sou esquizofrênico, você não pode me atacar. Porque se eu tenho algum tipo de transtorno mental, eu sou um doente, você em tese teria que orar por mim, rezar por mim, perdoar e não me ameaçar como esse babaca fez, né? Porque esse babaca aí é um criminoso. Então fica aí a questão, pessoal. Será que é justo isso daí? Um Deus queimar pessoas vivas num fogo, torturar e os caras ainda defender uma porra dessa? Ah, faça-me um favor, né? Mesmo que não fosse fogo, ainda que não fosse fogo, e a pessoa ficasse chorando, se debruçando, ainda assim seria uma forma de tortura. Ainda mais se fosse por toda a eternidade. Porque tem cristão que fala assim: ah, Deus não vai queimar, mas se ele vai causar dor para aquela pessoa vai sofrer de alguma forma e ela não vai poder interromper o processo, já é uma forma de tortura. Ainda mais se for a eternidade, né? Por toda a eternidade, até quando a pessoa vai conseguir suportar, ficar lá sofrendo açoite, porque a pessoa vai sofrer algum tipo de maus tratos, né? Seja de porrada, seja de burro, seja... E não vai poder morrer não, viu? E não adianta nada você falar assim: ah, eu não acredito que o inferno é um lugar de fogo, eu acredito que o lugar é um lugar de tristeza. Não adianta, é tortura do mesmo jeito. Se o indivíduo ele não vai ter o direito de se autodeletar, se auto-apagar de existência, é uma tortura amenizada, mas ainda assim é tortura. Porque eles falam que a alma é imortal, né? Que a alma não vai morrer, então Deus não consegue destruir a alma nem se ele quiser, né? Ou seja, ele criou um ser que ele mesmo não pode destruir, tá? Ficar castigando, né? Ou seja, ele te deu a imortalidade como forma de maldição, né? Porque se você é imortal e você vai morrer, você vai de alguns... Se você é imortal e você não atende os requisitos para herdar o paraíso, você vai ficar lá a eternidade inteira sofrendo. E sofrendo, e sofrendo. Vê se isso não te dá um ódio desgraçado desses bandos de religioso, filha da puta, que são uma máfia, né? E sem falar que Deus, né? Deus, ele
ele é um pedófilo, né? Vamos falar outras palavras aqui, que Deus ele é um pedófilo. Porque se você considerar que Deus ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo, inclusive até aqui agora, ouvindo o que eu tô falando, presenciando, se Deus ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo, então ele tá vendo uma criança sendo estuprada na frente dele, ele tem todo o poder de meter um raio, de apagar o estuprador da existência. Aliás, se em tese Deus fosse bom, o estuprador nem existiria, né? Porque se Deus ele sabe que uma pessoa vai ser má, ele não vai nem criar, ele vai apagar da existência, ele vai descartar a existência daquela pessoa. Principalmente se é um psicopata em série. Então Deus, ele, além dele criar o estuprador, ele presencia o estuprador abusar da criança e simplesmente não faz nada. Agora imagina um ser humano fazendo uma coisa dessa. Aí vão justificar, falar, não, mas Deus ele não está nesse plano porque ele está no patamar divino, ele tem coisas que a gente não pode compreender. Se Deus ele faz coisas que a gente não possa compreender, é muito simples. Aumente nosso QI, aumente o nível da nossa inteligência. Se a gente é incapaz de entender alguma coisa, se existe alguma coisa que a gente não é capaz de entender, faça a gente entender. Aumente a nossa inteligência. Aí a gente vai entender. É só aumentar o QI. Ou será que Deus ele tem coisas tão complexas? Deus está fazendo o que? Uma equação de matemática? Ele, para se justificar, ele precisa fazer uma equação complexa. Porque as pessoas gostam de deixar Deus bem complexo para justificar os crimes dele. Ah, mas o estupro do seu sofrimento tem um propósito, como se o ser humano fosse um tipo de marionete na mão desse Deus, né? Deus, para ele cumprir os propósitos dele, ele derrama sangue inocente e tá lá. A criança tá sendo estuprada, Deus tá presenciando um estupro e tá tocando o verdadeiro foda-se. E ainda diz que ama a criança, né? Ah, vinde a minhas criancinhas. Então por que quando deu com uma criança estuprada, Deus não vai lá e não salva a criança? Já que ele é tão poderoso assim. Ele, pior, ele ainda é o criador do estuprador. Além dele criar o estuprador, ele ainda deixa o estuprador abusar, porque eles falam que Deus é criador de todas as coisas, então ele criou os estupradores. Deixa as crianças lá na África tudo morrer de fome. Partindo da ideia do cristianismo, né? Então, se aquelas crianças elas não cometeram pecado, como não existe reencarnação, porque o cristão evangélico protestante não acredita em reencarnação, ele acredita que a pessoa vai pro céu, então a criança está lá na África morrendo de fome, Deus está permitindo. Ah, mas isso é maldade do ser humano. Verdade, é maldade do ser humano, maldade do ser humano e do seu Deus. Porque o ser humano não ajuda. O ser humano é filha da puta e Deus também não ajuda. Só que a responsabilidade de Deus é muito maior do que o ser humano, porque foi Deus que criou aquelas crianças. Aquelas crianças só estão vivas por causa dele. E adivinha o que ele faz para acabar com a fome na África? Nada. E sabe o que Deus também faz? Deus ele também criou vírus, criou bactérias, criou fungos, criou doença, né? Ah, mas ele fez isso por causa do pecado de Adão e Eva. Não justifica. Quer dizer que você vai matar pessoas com infecção, vai fazer as pessoas terem infecções no corpo, que vai até matar, por causa de uma maçã. Porque a Bíblia não se sabe se bem se era uma maçã, né? A Bíblia fala que era um fruto, né? Mas não se sabe se era maçã, se era pêssego. Só fala que era uma fruta, que a fruta era gostosa, que a fruta era saboriosa. Então basicamente, isso seria a mesma coisa de eu ter um filho. Eu coloco um chocolate no quarto do meu filho, eu mesmo ponho e falo, ó filho, você não pode comer desse chocolate. Aí o meu irmão, eu tenho um irmão, porque o diabo e a serpente era basicamente irmão, porque se em tese o diabo fosse uma má influência para Adão e Eva, ele nem estaria no paraíso. O que o diabo tá fazendo no paraíso, né? Porque em tese os cristãos acreditam que a serpente ela estava sendo possuída por um demônio. O que o diabo estava fazendo no paraíso, porra? Agora imagina que você tem um irmão e fala, ó, o papai falou que não pode comer um doce, mas o irmão mais velho fala, não, você pode comer sim. Isso gera uma confusão mental. Então, e outra coisa, isso que Deus fez, na verdade, você sabe o que é? Vingança. Deus, ele é vingativo, ele não aceita que as pessoas desobedeçam ele. O mero fato de Adão e Eva ter desobedecido Deus não dava o direito dele jogar vírus e bactérias em corpos de crianças,
Imagine várias crianças aí que estão com o corpo cheio de pus, pessoas com sífilis, porque Deus criou esses vírus, essas bactérias, porque existe o mal que é causado pelo homem, mas também existe o mal que é causado pelo ser humano. Por exemplo, a lepra, ela era causada por uma bactéria, por um vírus, não sei do que a lepra era feita. E pense nas pessoas que sofreram com lepra. Por causa de Adão e Eva. E outra coisa, o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Se Adão e Eva... mas Adão e Eva comeram do fruto porque eles quiseram ser como Deus, eles queriam ser tão poderosos, eles fizeram uma aliança com Lúcifer, não justifica. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com essa porra? Quer dizer que Adão e Eva é uma pessoa gananciosa, quer ser Deus para fazer maldade e eu pago o pato? As pessoas inocentes que não tem nada a ver com aquilo pagam o pato? E violência não se justifica. Ainda que Deus achasse que Adão e Eva estavam errados, ele poderia dar castigos, desde que fossem castigos normais. E uma coisa bem equivalente seria se eu tivesse um filho e ele me desobedecesse e eu quebrasse, por exemplo, a perna dele. Então esse papo de que, Deus, ele é bom caralho, é um filho da puta. É um filho da puta porque ele criou doenças, ele deixa crianças morrerem de fome, ele deixa crianças serem estupradas, ele ameaça os outros de tortura, né? Fica aí a reflexão para vocês. Até o próximo vídeo.